E aí, turma, tudo bem? Criando um pouquinho de coragem aqui para poder falar o que eu gostaria. Tava pensando aqui na época, sabe, desse símbolo e quanto isso tem feito as pessoas pensarem, questionarem quão polêmico é isso, né? Esse símbolo, o que ele quer dizer, né? Ele quer dizer trazer o armamento para a população, para que a população se defenda, e enfim. Mas isso é uma questão de política pública e quem lidera essas coisas é o legislativo e executivo. A população não tem muito o que fazer. Nós já passamos por um desarmamento, né? A população naquela época votou por um desarmamento. Então acho que tudo bem, assim, esse símbolo, cada cultura vai interpretar de um jeito diferente. Mas veja só a cultura brasileira e o histórico da nossa nação. Quando a gente fala de ditadura, de escravidão, dos inúmeros preconceitos que brasileiro tem e sofre, e que o Brasil é primeiro no ranking que assassina homossexuais, é uma coisa muito séria. A questão da corrupção mesmo, trânsito. Eu fico imaginando como que é uma população armada podendo dirigir. As pessoas no trânsito é um absurdo. As pessoas no trânsito, elas faltam matar as outras, sabe? Às vezes por olhar feio pro outro motorista, assim. E as pessoas se transformam quando estão atrás de um volante, né? Eu digo até por mim mesmo, assim, é algo que realmente estressa muito. E tanto que já tem um ano que eu já não dirijo mais, porque eu, enfim, tive ansiedade com essas coisas e não quero mais dirigir. Qual a condição que o Brasil tem de ser armado com pessoas que dirigem? Imagine como que seria isso. E uma outra questão que me incomoda um pouco é essas coisas da criança adultizada, né? Já não é de agora, né? Eu sei que isso é uma coisa que já vem de tempos e é uma coisa que a gente precisa sempre observar. A gente fica esperando muito também dos poderes, né? Para que os poderes façam o que precisa fazer, que olhem para a população de uma maneira mais cuidadosa, né? Mas eu acho que a gente também pode criar uma cultura. Estava pensando aqui sobre as crianças. A gente não tem uma formação específica para ser pai e mãe. A gravidez, ela vem. E é quem te forma pai e mãe é a vida. Muitas coisas na vida da criança que ela não é assistida. E uma coisa que a gente vem enfrentando muito de um tempo para cá é a adultização das crianças. Uma questão muito séria, porque é a infância roubada por costumes de adultos. E assim, a questão de ser pai, ser mãe não é uma coisa que a gente vê nas escolas, né? Não tem esse ensinamento acadêmico. Mas, não sei, de repente, cara, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um livrinho que se vende aí em qualquer livraria. Eu acho que a gente poderia comprar e dar de presente nos chás de bebês. Poderia provocar uma mudança. Eu acho que você que vai ser pai, você que vai ser mãe, tirar um tempo realmente na gestação e poder ler o Estatuto da Criança e do Adolescente e se inteirar um pouco as leis que protegem e cobrem as nossas crianças. Eu acredito que ia ser uma transformação absurda. Naquele tempo do símbolo, por que as igrejas foram levadas e conduzidas a isso? Por que as pessoas que se dizem cristãs foram conduzidas a um pensamento de violência? Poxa, os cristãos são quem estuda, né, a palavra e entendem que o Evangelho de Cristo é algo que rege em amor a vida das pessoas. Então, por que foram para esse caminho? Por que a igreja não estudou? Por que lá, ao invés de ficar dando ouvidos para profeta turista, não foi se inteirar das questões políticas, não foi ver e assistir melhor a postura dos candidatos, o projeto de cada candidato, igual até mesmo fizesse as orações pedindo orientação de Deus, já que é isso que se faz, recorre à espiritualidade para saber o que fazer e não começar a agir de uma maneira muito ruim. Por que eu falo dos profetas turistas? Porque profeta turista é um cara que se vislumbrou com o sonho brasileiro de morar no exterior e foi embora e deixou a gente aqui e tá vivendo a sua vida lá fora. É claro que viver lá fora, você vai começar a ver a vida das pessoas e a construção social bem diferente do que é no Brasil. E vai se encantar com isso, porque as coisas em alguns países lá fora funcionam, né? Ao contrário daqui. Aí tá lá fora e começa a vislumbrar algo pra cá e que não vai acontecer desse jeito. Eu entendo que identificação de necessidade ela é feita no território que você está. Quando você precisa identificar uma necessidade para poder trabalhar ela precisa ser feita aqui, no lugar onde está. Eu sei que alguns aí, foram conduzidos para fora porque seguiram uma direção de Deus e seguiram uma coisa, mas alguns acreditaram que era Deus que estava conduzindo e na verdade não era. E nos deixaram aqui. Acharam que teria população evangelizada suficiente para tocar o barco
a gente tem algumas responsabilidades diante de Deus. E a gente tem que levar a sério essas coisas. A gente tem que ter a responsabilidade de conduzir as nossas responsabilidades que Deus nos colocou. É redundante, mas é isso. Essas pregações que eu vejo enchem a boca para dizer que brasileiro está em pecado, que está passando o tempo de Deus daqui, e que não ouvimos a voz do Senhor e não sei o que. Gente, qual que era a sua responsabilidade como ministro da plataforma? E é porque você também vislumbrou o sonho brasileiro de morar lá fora. E você foi embora e deixou a igreja aqui. Se você tem uma responsabilidade, por que você foi embora? Por que você entrou nessa paranoia de achar que foi Deus que falou com você ir para não sei para onde, para viver algo de Deus não sei para onde? A gente estava num tempo até de prosperidade aqui. E claro, era natural que as pessoas vislumbrassem isso. Mas não culpabilizar e colocar em Deus, que Deus é que está direcionando e dizendo que é para ir, porque agora... Entende? Missionário é uma coisa diferente do que eu estou falando. Ele sabe que ele foi chamado para levar o evangelho para a vida das pessoas, independente se ele vai ter uma boa vida ou não lá no exterior. Porque a gente sabe de muitos missionários que passam perrengue e que precisa e necessita e depende da doação de pessoas daqui do Brasil em dinheiro para que eles consigam se sustentar lá fora. Tem uma diferença muito grande. O Brasil está precisando de vocês. A galera ficou só aqui. É a gente que está pagando gasolina cara, luz cara, água cara, imposto absurdo. É quem está aqui, é quem sabe qual que é o governador, o presidente, o deputado, quem é que tem que colocar a mão na massa. E você, igreja, para de ser conduzido por vã doutrina, estuda a palavra e se orienta em Deus. Pare com isso. O que está em Efésios? O que está em Efésios 4? Efésios 4 tem uma coisa muito legal aqui. Versículo 1. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, que não tem nada a ver com isso. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Toma essa. Versículo 11. E ele mesmo, aqui se referindo a Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, que é a organização da igreja, ok? Os ministérios da igreja, os 5 ministérios importantes que tem que ter numa igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para que o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. É isso que vocês buscam, a Cristo, não é? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Mano, é isso. Ser levado por vã doutrina, ser levado por voz de quem não está aqui, de quem não está levantando a necessidade aqui dentro, de quem deixou a terra que era para estar lutando, que era para estar evangelizando e foi viver o sonho lá fora. E colocando em Deus de que é Deus que está direcionando isso. Não é Deus que direcionou sua vida para você fazer isso. Escute, Deus está direcionando para voltar para a tua terra, para voltar para esse lugar, ser pastor nesse lugar das ovelhas que Deus te deu aqui no Brasil. É que a gente entende qual perrengue que a gente passa, quanto que aperta o sapato no nosso pé. Lá fora é outra realidade. Aqui a gente sabe quanto é trabalhar um mês inteiro e você não receber o salário que era para você receber. Pagar a condução absurda que é e tirar do salário para isso. Porque tirar do salário para isso, porque se você está, eu recebo condução, ok, você recebe, mas ela é descontada do seu salário, você sabe, né? Não o valor todo, mas é descontado uma porcentagem. Tá estudando CLT? Sabe o que é isso? Não sabe. É levado por vento de doutrina. Qualquer vento que bate, acredita. Meu, se liga. É isso que eu queria falar, esse negócio aqui vai ficar grande. Assiste quem quer e enfim, eu acho que se a gente ainda sonha, se a gente ainda acredita, se a gente ainda quer uma nação justa,
uma nação que não é mais corrupta, uma nação digna, um país que pelo menos trabalha em prol do pobre e do rico, entendeu? Sem fazer essa separação com os direitos reconhecidos, a gente precisa estar aqui. As ovelhas estão aqui, viu? Turistas, esperando a continuidade do trabalho que Deus colocou na tua mão. Então, ó, venha. É aqui que a gente precisa crescer. É aqui que a gente precisa se organizar espiritualmente, evangelisticamente, é aqui que a gente precisa se organizar politicamente, é aqui que a gente precisa entender dos nossos direitos e deveres como cidadão brasileiro. Beijo.